Vamos lá, Rick. Vamos. Onde nós estávamos? Tá conseguindo fazer direitinho, Rick? Sim. Só Todo dia algumas fazendo palavra, palavras. todo dia fazendo revisão das palavras? Sim, eu comecei tudo de novo, né, Tucano? Então, ontem eu gravei aquelas 30 que você passou e mais 5 semanas. Mais 5 semanas, ótimo. Pô, está então já bem avançado. Eu quero assim, no mínimo, 30 por dia eu gravo, no mínimo. Mas como eu já tinha gravado, agora eu acredito que daqui uma semana começa a ficar um pouquinho mais difícil. Por quê? Tem umas palavras, aquelas palavras, eu mesclei, sabe? Eu fiz errado lá atrás, eu sou afobado. Então, assim, eu peguei lá no final, as palavras do final. E não pode, você tem que ir na sequência que você fez de propósito, aquela sequência, que no final tem palavras que são duplas, né? Entendi. Aí, assim, eu vou respeitar o horário e vou fazer certinho, eu não vou pular, não. Então, as palavras que eu tenho um pouquinho de dificuldade no PAV, mas como você mandou agora uma ideia de PAV, porque da outra vez não tinha essa simulação de PAV. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, fica mais fácil. Então, assim, tive dúvida, eu pego aquele PAV e aí ajuda a fazer. Sim, sim. Fica bem melhor, né? Deixa eu pegar aqui É. uma... E Já que eu também falei chega você. uma hora... Eu lembro da outra vez eu tinha gravado, acho que mais de 500 palavras. E chega uma hora também que fica um pouco fácil, porque vem números, cores, animais, então é mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Eu vou tocar aqui um áudio, aí você me confirma se está ouvindo, tá bom? Tá bom. Tá ouvindo? Tô. Tá vendo a minha tela? Tô. Eu vou tocar aqui 1 minuto disso aqui. Eu quero ver se você entende 1 minuto disso aqui, tá bom? 1 minuto Tá bom. só. Tá. Entendeu o que aconteceu? Não, não é rápido pra caramba. E também não tá uma cena legal. Deixa eu pegar uma cena mais... Isso daí é aquela cena que eu te falo, aquelas suítes. Pegar uma série mais tranquila. Georgina. Jorgina. Aqui não tem How I Met. Aquele linguajar daquela série Suítes é difícil pra caramba. Em português já é difícil acompanhar, imagina em inglês. Não, mas ali como era... Eu peguei porque foi a primeira que apareceu. Só que como era o primeiro episódio, eu nunca vi Suits, tá? Eu pensei que Nossa, talvez é o fosse melhor episódio que eu já vi na minha vida, viu, Tucano? esse. É, Suítes. Então vou ter que assistir. Roger, voltou, Muito Roger? top. Voltei, a minha conexão caiu. Desculpa aí, já tô de volta. Beleza. Deixa eu ver aqui. Fala, Roger, como você voltou, depois eu faço esse exercício com o Rick. Que o Rick está um pouco mais avançado. Roger, você conseguiu fazer as palavras e depois revisar as palavras?
Do primeiro dia? Sim, sim, eu revisei. Tá. Aí você fez a revisão de 2 dias também? Não, de 2 dias não fiz. Mas Então, meus caros, tem o seguinte: se vocês fazem as palavras, vocês não fazem a revisão, aí as revisões, que demora pouquinho tempo para fazer, rapidinho para fazer, a gente sim. liga e esquecer as palavras. Uhum. Então, todo o nosso trabalho de memorizar as palavras, fazer os pares, vai para água abaixo. Então, beleza. Eu fiz o primeiro dia, revisei à noite, mas no segundo dia, de fato, eu não vou colocar o calendário aqui no a Nem live. Ô, Roger, memorizou e nem O revisou, Tucano né? tá falando revisar. É o seguinte, por exemplo, se hoje você vai fazer mais 30, você tem que fazer as 30 de hoje e as 30 de ontem. Se você amanhã vai Sim, fazer 30. Ah, tá. Show de bola. sim. Eu não revisei a do primeiro dia. A do primeiro dia, de fato, eu não revisei. Eu fiz 30 novas ontem, no dia 2 e do primeiro dia eu não fiz. Eu acabei esquecendo, fiquei no foco ali de fazer os pares do segundo dia e não revisei do primeiro. Mas já vou ajustar aqui para não, para sempre fazer a revisão. Tudo bem? Beleza, eu vou anotar aqui para vocês. Estou estudando aqui. Então, galera, no mínimo, o mínimo do mínimo para a gente fazer, na fase 1, onde a gente está, são 30 palavras por dia, Uhum. mais a revisão das palavras. Ou a minha recomendação? Ter um horário para aula, a gente tem já, e um horário para memorizar, para os deveres, digamos assim. Que eu recomendo que seja logo depois da aula. Eu recomendo. Beleza. Se vocês puderem, se vocês precisarem de outro, que seja antes da aula. Beleza? Beleza. Show de bola. Vamos lá. Eu só queria lembrar para vocês como fazer um bom PAV. Em que sentido? No começo, eu não estava corrigindo muito o PAV de vocês. E o PAV, ele tem uma estrutura. E quando a gente acerta essa estrutura, fica muito mais fácil. Que é imagem, ação, imagem. Em que sentido? A palavra Budapeste. Quando eu fazia esse exemplo aqui em espanhol, algumas pessoas, elas pegavam e eu falo, faz um papo com Budapeste, né? E a pessoa fazia Buda e apesta. Apestar, em espanhol, é feder, tá? E falavam, o Buda apesta, ou seja, o Buda está fedendo. Qual é o problema desse papo? E por que eu botei esse exemplo até em espanhol para vocês pegarem? Esse papo não tem duas imagens. O PAV é imagem, que faz uma ação com uma outra imagem. Esse PAV não tem duas imagens. Ele tem apenas imagem e ação. Apestar. E assim, a imagem tem que ser concreta.
A ação tem que ser de contato físico. Bom dia. Beleza? Então, se a imagem tem que ser concreta e a ação tem que ter contato físico, eu não posso falar que o Buda fede. Porque não tem uma outra imagem, só tem uma imagem concreta que está tudo bem, e depois ele fede, não tem contato físico. Entendem? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que o Pava tem que ser vivo? O que é vivo? É, para mim, ter um adjetivo. Esse adjetivo ele vai qualificar a imagem. Ele não vai ser a imagem. Então, por exemplo, entre Buda e peste, a primeira coisa que tem que fazer é encontrar as imagens. 2. Fazê-las vivas. 3. Ação de contato Bom dia. físico. E 4. Visualizar. Eu preciso necessariamente essas 4 ações. Se faltar uma das 4, eu estou ferrado. Então, número 1, encontrar as imagens. Buda e peste. E por peste, eu não vou usar nenhum dos filhos do Ricardo, porque eles são santos, tá? Eu vou ter que usar por peste. Lembro da peste negra? Aquela na Europa dos ratos? Eu vou usar, então, um rato como peste negra. Depois, eu tenho que fazê-las vivas. Tenho que colocar um adjetivo. Então, vou falar o Buda alto e sarado e o rato pequeno e roxo. Uma ação de contato físico. Eu não posso falar que o Buda viu a peste ou que o Buda conversou com a peste, porque não é um contato físico. Eu vou imaginar, então, que o Buda comeu a peste. Pegou aqui o rato da peste e sentiu aquele gostinho de menta. Beleza? E depois eu visualizo isso. Os passos que eu vou melhorar, que eu vou lembrar mais, são os que têm sangue, sexo e nojo. Sangue e sexo, eu já falei com vocês. Quanto mais sangue, mais sexo, maior você lembra. E nojo, eu vou fazer aqui com vocês um exemplo. Fecha o olho rapidinho. Agora imagina que eu vou dar para você aí de café da manhã. Eu vou pedir para o cozinheiro preparar para vocês um prato de merda. Eu vou tirar para vocês com esse prato, né? Esse prato aí cheirando a merda. Aquela merda, que o cara não comeu coisa legal ontem. Vou entregar para vocês. Tá. Aí você vai olhar para aquele prato, sentir o cheiro, vai pegar o garfo, vai cortar, né? Um pedacinho ali, vai trazer perto da sua boca, vai encostar teu dente e vai botar na boca, vai ficar saboreando na língua ali o gosto. Vai limpar o dente, né? E vai sujar aqui um pouquinho aqui no lábio, você pega aqui o dedo, ó, e vai... enfim, podem abrir os olhos, coitado de vocês. Sentiram um nojo intenso? Ou só eu? Sim, ficou claro. Esse nojo intenso, ele ajuda você a reter as coisas. Beleza? Antes eu ia até mais longe com essa história. Falava que no final pegava o pão ali, ó, no prato, juntava ali. Mas eu vou pular essa parte para não causar trauma em ninguém. Beleza? Essa aqui é uma boa estrutura de pavos. Se você fizer o pavo mais correto,
você tem menos chances de esquecê-lo. No começo, a gente acaba que esquece muitos passos. Até 20% na primeira semana é ok. E geralmente a gente acaba esquecendo a maioria não, né? Até 20%, por quê? Porque eles não estão 100% bem feitos, com o tempo vão ficando melhores. E para ficarem melhores, a gente vai diminuir essa retenção de 20 para 2, 1%, fazendo eles melhores. Essa aqui é a primeira das dicas, beleza? Beleza. Outra coisa que eu recomendo a vocês é não escrever o passo. Em que sentido? Não tem que escrever. Ah, é que o Buda, alto e sarado, pegava o ratinho, botava na boca, comia. Eu posso só, no máximo, escrever as imagens. Tem aqui Budapeste. E do lado eu escrevo Buda. Por que não escrever, Tucano? Escreve tudo. Eu tava escrevendo também. Porque você só está perdendo tempo. O que vai fazer que você lembre do passo é você visualizá-la. Entendi. Por que eu falo É que só você pode colocar só escrever as as imagens? palavras principais. Por que eu estou dizendo que vocês podem visualizar? Porque se vocês escreverem as imagens que vocês usaram, vamos supor que você esquece o passo. Pode acontecer. Você fez um passo que não ficou bom e você esqueceu. Então, o que você faz? Você escreve as imagens, Buda e peste. Porque se você escrever as imagens, você vai lembrar das imagens e talvez sempre do passo. Vou dar outro exemplo. A gente fez aquele dia backpack. Eu posso escrever do lado das imagens. Nenhum problema. Eu botei um back e o Pac-Man. Aí eu escrevo as imagens por quê? Porque se eu escrever as imagens, depois, se eu for fazer a recuperação desse papo, né, fazer a revisão desse papo, vai ser mais fácil para mim lembrar, caso eu esqueça. Eu tenho que primeiro não olhar o resultado, né? Eu vou tapar essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui. Põe a mão na frente. Eu não tenho mão aqui, né? Não posso botar minha mão, mas eu posso botar aqui alguma coisa para tapar. Vou tapar isso aqui. Aí depois que eu tapar, eu vou tentar lembrar. O que a mochila fazia? Ah, a mochila fumava um beck, vinha o Pac-Man e comia o beck, é a mão da mochila. Então, mochila backpack. Mas se eu não lembrar, eu posso primeiro olhar a palavra. Olhei a palavra backpack. Não lembrei? Então, eu vou olhar as imagens, back e Pac-Man. Lembrei? Ótimo. Não lembrei? Ah, então ficou uma merda, eu tem que fazer outro. Beleza? Beleza. Beleza. Ok. Eu vou dar então para vocês. Olha só. 15 minutos para vocês pegarem palavras aí e fazerem o máximo de palavras que puderem em 15 minutos. Aí depois a gente dá uma olhadinha no papo de vocês, tá bom? Pegar as palavras novas, Tucano, da semana. Pegar palavras novas. Pode ser que tenha no teu hotel, vou chegar no tradutor, ou pegar da lista mesmo, que você quiser. Só que daqui a 15 minutos eu vou cobrar que palavras foram essas para a gente olhar os papos como é que ficaram, beleza? Ok. Ok, então até já. Deixa eu botar aqui um cronômetro.
Deu aí, Tucano? Opa, tem mais Tucano? 4 minutos. Pode fazer um pouquinho mais. Ah, então tá bom. Opa, estão de volta? Estão vivos? Roger, Rick, Opa, tô por aqui. quantas palavras conseguiram nesses 15 minutos?
Eu fiz 20. Boa, Roger, muito bom. E você, Rick? Rick? Eu acho que o Rick foi no banheiro. Vamos lá, Roger. Me conta aí um papo seu. Vamos lá. A bochecha grande e vermelha estava se jogou no chão que estava com chilique. Chique, tique a bochecha. Beleza. Veja bem, xilique é uma ação. A gente acabou de Uhum, falar, né? uhum. Você vê se ela se jogou no chão porque eu tava com xilique. É que assim, amanhã, ou daqui a uma semana, talvez você não lembre que era xilique. Você pensa que talvez podia ser um ataque epilético, sei lá. Ah, Então, a minha recomendação é que a gente tenha sempre uma imagem, qual o nome? Uma imagem concreta para as concreto. duas imagens, para a bochecha e para a chique. E a Tá. gente usa a ação no meio para fazer elas pegarem as duas, entendeu? Juntarem as duas. Uhum. Então, chique podia ser um cheque, por exemplo, Sim, verdade. ou Chicago. Vou usar um cheque. Podia ser a bochecha, que eu já ia pensar no Bochecha, aquele cantor, sabe? Uhum, Eu já ia pensar no Bochecha, que usa o cheque para limpar o bumbum, para ser um pouquinho mais. Muito uhum. rico, né? Fala, Rick, voltou? Rick? Acho que ele não tá ouvindo a gente, eu acho. Pode ser, alguém está entrando áudio ainda? É, Não, ele já tá... entrou. É. Tô aqui. Ah, tá aí. Fala, Rick. Esse resort é tão bom que não tem internet, cara. Isso é para as pessoas não trabalharem. É de propósito, entendeu? É pra pessoa curtir lá a estrutura, né? Exatamente. Me fala outro papo que você fez aí, Roger. Tucano, Oi, Tucano, tô ouvindo, pode falar. Caiu. Realmente. Vamos lá, só eu e você, Roger. Hoje a aula está bem dinâmica. O povo entra, sai, desaparece. Tá realmente aqui para o professor, Ah, hoje o pessoal tá o altas mestre dos emoções. magos. Aparece, desaparece. Pois O, é. o outro papo que eu fiz, um joelho grande, e furioso, atacou e quebrou as duas pernas do Nivaldo. Ok, boa. Tu conhece esse Nil O Nivaldo? Nil joelho Ni. Nivaldo? Você conhece esse cara, Nilvaldo? Roger? Oi, tô ouvindo. Você conhece esse tal de Nilvaldo aí? Não, foi um nome aleatório. Tá, então, qual é a questão? Quando você pode usar, você pode usar nome, tá? Eu botei aqui o Bochecha, eu conheço o Bochecha, o cantor. Agora, quando você usa um nome, o ideal é que você conheça Essa, a pessoa. tá bom. Porque senão você pode pensar que ele deu um golpe na perna e quebrou a perna de alguém, só que quem é esse alguém? Hoje é Nilvaldo, amanhã pode ser Kanye West, entendeu? Então, é Uhum, ideal que a gente escolha um nome que você, alguém que você, um rosto de alguém que você conheça. tá bom. Beleza. Então, por exemplo, Ni, conhece o Nio? Uhum. Eu usaria o Nio. O joelho vai E, lá e dá uma ajoelhada na perna, quebra a perna do Nio. uhum. Boa. Rick, tá ouvindo agora, Rick? sim, tô escutando, Tuca. Graças a Deus, tá de volta. Tu tava falando, Rick, que escolheu um resort muito bom, cara. Que a internet não funciona, que é para não poder trabalhar. Tem que curtir mesmo. Tá maluco. 10 pila pro Tucano de graça, assim, não pode não, Rogério, tem que sugar ele. Ah, você tá aproveitando Até, ainda, cara. Tem gente que até nem. porque, até porque esse filho da puta, eu falei que eu ia ser o primeiro a fazer a inscrição e quase que eu nem ia nessa turma. Eu não esqueço disso não, eu não guardo rancor, eu guardo nomes, viu, Tucano? Tá na blacklist aí do Rio. O Rogério, ele me deixou de fora esse viado. Fiquei sabendo quando ele estava lá em Vila Velha para tratar de dente, fazer limpeza.
Ah, não, eu vi ele falando, restam 3 vagas, aquele gatilhozinho miserável dele. 3 vagas, eu falei, vaga de quê? Aí ele da mentoria, eu falei, ah, Tucano, beleza. Obrigado pela Lembrança, né? lembrança, Mano, né? Ele digital não ficou existe puto, ele amigo, ficou não. Eu puto. cobrei o Tucano 1 ano esse curso. Não, porque eu lembro que ele só viajava, ficou uns 3 anos sem trabalhar. Eu falei, quanto que ele vai abrir essa turma, viu? Aí ele Uhum. abriu agora, mas depois, eu tava esperando essa turma, ó, muito tempo, muito tempo. Mó galera tá esperando muito Você não tempo, né? trabalha, Pois não? é. Trabalha não. Ele não Tem curte isso, horror disso não. aí, cara. Trabalhar, tem horror disso aí. É, é. Vamos lá, meus caras. A gente fez joelho ni. Você conseguiu fazer quantas palavras, Ricardo? Eu fiz 30. Boa. Eu até acho que você fez 30 e parou, né? Aham. Você podia ter feito mais. Ele até me chamou aqui, tu não pegou, não sei se você percebeu, Rogério. Deu 5 minutos, ele me chamou. Tuca, Eu já vi. voltei. Peraí, cara, tem tempo aqui, pode. É Cara, é porque uma ele quer máquina, piscina, rapaz. né, pô? Ele tá certo, ele quer aproveitar a piscina, pô. Então tá. Pois é. Me fala um par Não é aí que você não, fez. ô, Rogério. Você vai ver que vai chegar uma hora que vai rapidinho, velho. E outra Pois é. coisa, e tem muita palavra que eu já sei, né? Então a palavra que eu já sei, eu passo, entendeu? Eu também, eu peguei a lista do Tucano, mas eu fui pulando, porque tinha palavra que eu já sabia já. E Então, aí, você quer que eu fale as minhas, Tucano? Quero que fale as suas. Só uma Então vamos lá, só. eu peguei. Não, por exemplo, assim, ó, eu peguei a semana 7 lá, vamos lá. Avenida, eu sei que é Avenue, então nem fiz. Praça. A praça, uma vez eu vi a Melina, que trabalha comigo, a médica, jogando tênis na rotatória ali de Vitória, no engarrafamento, a médica. Só que eu coloquei na cabeça que ela não estava jogando tênis, ela estava jogando square. Square é a mesma coisa que squash. Então eu não vou esquecer nunca mais que ela vai estar jogando na praça square, Beleza. beleza? Esquina. Pô, eu sou fã do Cristiano Ronaldo e eu vejo que ele sempre leva a bola para a esquina do campo. A esquina do campo é onde você bate o escanteio, que é o corner. Corner eu lembro por causa de videogame, Corner, então o corner kick, ele é escanteio porque é esquina mesmo, né? porque é Em esquina, então. espanhol a gente chama de saque da esquina. E em português a gente chama de escanteio, que vem de esquina. Aham, sim. Sim. Beleza. Parque é parque. Loja. Ah, tá. Loja eu fiz um pave aqui. É, Quando a gente vai na Disney, a gente sai de dentro da loja e a gente sempre vai ver o bichinho do Toy Story lá. E aí, lá na Disney, eu roubei, fui preso e acabei com a viagem toda da minha família porque eu roubei o Toy Story na loja da Disney. Não, tá excelente. Vou parar por aqui, cara. Você Tá tá bom? arrebentando, mas nem tem que corrigir teus pavos, não. Tá excelente. Beleza, meus Tá. caros. Só não cometi esses erros aqui, eu deixei aqui vocês fazerem um pouquinho. Agora, já podem revisar as palavras que já fizeram hoje. E, Roger, se quiser fazer mais algumas, pode fazer também. Ele já fez fazer. 30. Agora, Uhum. galera, 30 é o mínimo, tá? Se quiser Tá fazer bom. 60, 90, 100, pode fazer, não tem nenhum problema. Pelo contrário, é a solução. Façam mais, beleza? Ainda Tá mais bom. pro Rick, que já tá no ritmo, óbvio, tá com a família, né? Então tem que dar um miguezinho, Uhum. fazer aqui de manhã rapidinho, pai, e depois chegar com as crianças. Eu Mas. boto os meninos para dormir, transo e faço pave. Essa é a minha rotina. Exatamente, exatamente. Show de bola, meus caros. A gente Valeu, muito feliz de Tuca. se ver amanhã e Tá já bom. converso com vocês no grupo, tá bom? Um abraço. Tá Um bom. abraço, Abraço. pessoal. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Rogério. Falou.